Bom dia, tudo bem? Hoje entramos na presença do Senhor mais uma vez nesta manhã. Estamos aqui para agradecer a Deus pela vida, para fazer mais um estudo, né? Nos manhãs com Deus, sobre o livro Esperança para a Família, tá? E estamos aqui no capítulo de número 2. Convidamos você a estar conosco, a ouvir, a aprender mais deste livro. E também vamos orar, pedir a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento da palavra do Senhor, né? Para que nós possamos explanar e aprender mais, né? Vamos orar. Grandioso Pai eterno, em nome de Jesus, quero pedir a Tua graça, a Tua misericórdia nesta manhã. E quero também, Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco, se assim for da Tua vontade, para que eu possa, Senhor, explanar e nós possamos aprender mais desse estudo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Então, meus queridos, nesta manhã nós vamos estudar o capítulo de número 2, né? Criando os filhos para o sucesso é o tema. E eu coloco no YouTube, porque pela plataforma, pela força que a plataforma tem, né? Pelo o desempenho também, muitas pessoas veem o YouTube. E eu espero que todas as pessoas que vê o YouTube possam abrir esses vídeos e possam assistir. Porque o objetivo aqui, meus queridos, não que nem diz, fazer tudo para crescer, não. É para a obra de Deus, é para as pessoas verem, para pregar o Evangelho. Então, que vocês possam estarem entrando no canal Maria dos Anjos Estudos Bíblicos e lá se inscrevam. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. Então, se inscreva lá, né? No YouTube, Maria dos Anjos Estudos Bíblicos. E vocês possam assistir meus vídeos. Eles são bem calmos, são mais diferentes, mas a presença do Espírito Santo está ali. Então, nos ajude, tá? Se inscreva, Maria dos Anjos Estudos Bíblicos. E vamos lá, que Deus abençoe, né? Criar filho nunca foi tão desafiador. Agora, nessa época que a gente está, sabemos que é muito difícil criar filho, né? Não está sendo tão fácil, é muito desafiador. Quanto atualmente moldar o caráter de uma criança é ainda mais urgente, né? À medida que ela é confrontada todos os dias com os valores opostos aos dos pais. É verdade, é muito desafiador. Muito, muito, muito. As crianças, elas se encontram hoje com tantos valores opostos que coloca elas contra os pais, coloca elas contra a família. Olha, não é brincadeira. Nós sabemos disso, né? Hoje os filhos são bombardeados por mensagens confusas da mídia, da internet, de outros adultos e dos coleguinhas. Essas ideias conflitantes conduzem as crianças por um caminho que as desensibiliza para muitos males da sociedade, como violência, imoralidade, abuso e discriminação. É verdade. Meus queridos, sabemos que nós estamos numa época de muita mídia, de muita evolução tecnológica, não é isso? Muita evolução tecnológica. E sabemos que as crianças hoje, é poucas crianças que não têm um tablet, que não têm um celular, que não têm né, um aparelho que leva eles a entrar, a navegar
dentro da internet. E sabemos que tem tantos coleguinhas que colocam contra. Hoje em dia os pais não podem mais falar nada com os filhos. Os pais não podem dar um conselho, porque o filho já viu lá no outro lugar diferente do conselho que o pai está dando e acaba desrespeitando os pais. Então, não está fácil para pai nenhum, né, criar seus filhos. Vamos lá. As características de homicídio entre os adolescentes, né? Nas escolas, tiroteio dentro das instruções de ensino, né? Suicídio e vício em drogas, álcool, reflete mudança significativa na natureza da infância. Logo, é muito mais difícil para as crianças aprender as lições básicas de domínio próprio, autoestima e empatia. Em realidade, hoje elas são mais propensas à depressão, ansiedade, comportamento impulsivo do que no passado. Ao mesmo tempo, os pais se sentem mais pressionados economicamente. É verdade, né? Os pais hoje, as drogas oferecem muito mais, né? Tá oferecendo para as crianças. As crianças hoje querem tudo, né? Por mais que os pais aconselhem, chega um amiguinho, não, vai vender droga que é melhor. Por mais que os pais aconselhem, a escola fala o contrário dos pais. Hoje um filho não pode ser mais educado como antigamente, não em caso de ser espancado, mas no caso de o pai botar o filho para ajudá-lo, trabalhar, fazer alguma coisa, uma filha lavar uma louça para uma mãe, né? Varrer uma casa, um filho também, né? Não pode mais, porque o próprio filho já diz logo, se você fizer isso, fizer eu fazer, eu dou parte de você. E os apoios hoje é muito grande a esse respeito. E isso vocês podem observar que leva os filhos às drogas, ao mundo da prostituição, a um mundo que não é o mundo que Deus escolheu para essa pessoa. Não é o mundo que Deus escolheu para aquela família. Então, eles aprendem lições que não é a correta. Não é a lição que Deus quer para a humanidade nem para seus filhos, né? E trabalho, a respeito de trabalho, eu fui criada trabalhando. Estudei, mas trabalhei, entendeu? Na minha casa eu lavava a louça para minha mãe. Eu era pequena, eu já limpava a casa, entendeu? Era ensinar. Hoje em dia não tem mais isso. E diz que é escravidão. E tira os filhos da casa dos pais porque os pais estavam ensinando a trabalhar. E quando chega onde eles, os filhos viram bandido. Não pode você dar uma varadinha, tá? Não pode você dar uma palmadinha e o filho acha-se cheio da razão, né? O que os leva a trabalhar, tá? Os pais, hoje em dia também, vivem mais no mundo do que em casa. Hoje, quem cuida dos filhos são outras pessoas que você não sabe nem como que foi a educação daquela pessoa, para você botar dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos. Os pais não têm mais tempo para os filhos, não tem mais tempo para estar em casa, enquanto os outros é quem cuida, né? Isso também contribui muito o filho cair nas drogas, a falta de amor, a falta de atenção, a falta de presença, né? Junto com a família. Diz aqui, apesar desse desafio, os pais continuam sendo a melhor proteção contra o envolvimento dos filhos em comportamento de risco, como o consumo de droga e bebidas alcoólicas, sexo antes do casamento.
e distúrbio alimentar. Os pais que diariamente desempenham um papel ativo na criação dos filhos acabarão colhendo as recompensas de vê-lo crescer e se tornar adulto saudável e responsável. Sim, poucos fazem isso, mas, né, se eles fazem, eles vão continuar, né, a educar seus filhos a ponto de tirar eles das drogas, não é isso? Vamos lá. Embora educar a criança não seja uma ciência exata e não haja garantia, os pais que aproveitam ao máximo o tempo com os filhos terão maior probabilidade de influenciá-los a prepará-los para a idade adulta. Viu? Tempo para eles, pais. Tempo. Dê tempo para seus filhos. Tire tempo para seus filhos. Hoje eu vou trabalhar? Vou trabalhar até tal horário. Tal horário, filho, o pai está aqui ou a mãe está aqui para estar junto com você. É assim, saiba dividir o seu tempo, tanto com o seu trabalho, com o seu lar, como com os seus filhos, ok? Para que ele seja preparado para a idade adulta e não caia no erro, tá? É claro que não existe pais perfeitos, de jeito nenhum. Não existe. No entanto, pela graça de Deus, nossos filhos podem crescer e se tornar adulto de bem. Sim, com Deus tudo é possível. Lembra que eu falei ontem? Tudo é possível ao que crê? Então, com Deus tudo é possível. Seus filhos podem crescer e se tornar, né, adulto de bem. Apesar das nossas limitações, os pais também não devem esperar que os filhos ajam com total maturidade, enquanto ainda estão descobrindo os caminhos. Tem que estar. A maturidade, quando o filho está descobrindo os caminhos, é dos pais, não é deles, porque muitas vezes eles não agem com maturidade e fazem coisas que não é para fazer, não é isso? Aprender com os erros faz parte do processo, de crescimento. No restante deste capítulo, compartilhamos algumas maneiras de lançar um alicerce sólido na tarefa de criar um filho de sucesso, né? Comecemos com os valores. São crenças importantes compartilhadas pelo membro de uma cultura ou família acerca do que é bom e do que não é. Eles exercem forte influência sobre o comportamento da pessoa e servem como regras ou diretrizes em todas as situações. Alguns valores morais fundamentais são honestidade, respeito, bondade, empatia e responsabilidade. Esses são os valores mais importantes, né? A empatia, né? A responsabilidade, o respeito, a bondade, né? São valores que nós temos que passar para os nossos filhos. Né? Valores que nós precisamos mostrar para os nossos filhos. Né? Para que eles possam aprender e colocar em prática e se desviar do mal. Né? A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele tiver moço, ele não se desviará dele, não é isso? Então, nós temos que mostrar o caminho para eles, para que eles cresçam e vejam o caráter nosso, em nós, e eles tenham o prazer de imitá-lo. Por sua vez, caráter não é o que dizemos, mas quem somos de fato. É como colocamos em prática nossos valores. Logo, se você disser a uma criança que a honestidade é um valor importante, mas lhe pedir que diga a alguém pelo telefone que você não está em casa, mesmo estando lá, seu filho irá internalizar que a honestidade não é um valor tão essencial assim. É verdade. Fala que eu não estou aqui ensinando o seu filho a mentir. E a criança, ele pega tudo, né? Ele pega tudo.
Aí o que acontece? Ele pega, aí ele pensa, meu pai fez, minha mãe fez, eu também vou fazer. Então ele vai crescer o quê? Um mentiroso. E isso já é uma desonestidade para ele. Isso já está dizendo que ele pode fazer o que quer. Cuidado, não deixe seu filho, não dê demonstração de um caráter falso, para que seu filho não veja e pratique as mesmas coisas, né? Cuidado no criar os seus filhos, ok? Lembre-se, valores são nossas crenças, algo mais filosófico. O caráter é a aplicação dos nossos valores ao dia a dia, né? O bom caráter é formado pelos valores fundamentais que já mencionamos: honestidade, respeito, bondade, empatia, responsabilidade. Quando essas qualidades fazem parte do caráter de uma pessoa, pode-se esperar que sejam testemunhadas com regularidade e consistência em seu comportamento. Assim, ao se tornarem parte do caráter de uma criança, não se espera que essas características mudem à medida que ela interagir com pessoas diferentes em situações distintas. Não é isso? Então, o nosso caráter é tudo que nossos filhos veem no dia a dia. Se eles veem nós com um bom caráter, ele também vai mudar o seu caráter. É assim. Como ninguém é perfeito, haverá momentos em que seu filho não demonstrará esses traços de caráter. Sim, mas por falta da imperfeição. Mas depois ele vai pensar e vai mostrar e vai ver, não, eu fiz errado. Por quê? Porque ele sabe que não pode, né? Inteligência emocional se tornou uma das expressões mais populares da atualidade. Aliás, os psicólogos descobriram que ela prediz melhor o sucesso de uma pessoa do que sua capacidade cognitiva. Inteligência emocional leva à felicidade em todos os aspectos: trabalho, carreira, relacionamento. No entanto, o que é inteligência emocional? Verdade. Inteligência emocional é a capacidade de controlar as próprias emoções. Essa é a inteligência emocional. Capaz de controlar todas as emoções. Não é isso? Muito bom. O psicólogo John, que realizou a pesquisa abrangente sobre a dinâmica familiar, declara que os pais necessitam se envolver com os sentimentos dos filhos. Verdade. Viu? Com os sentimentos dos filhos. Os pais devem se tornar orientadores de emoções. Eles precisam usar tanto as emoções negativas quanto as positivas, como a oportunidade para ensinar aos filhos lições importantes sobre a vida e construir um relacionamento mais significativo com eles. Sim, Goldman deixa claro que a orientação emocional não significa que os pais devam acabar com a disciplina, mas que ela ajuda a desenvolver a interação mais bem-sucedida entre eles e os filhos. Lindo, né? Cara inteligente. Escreveu muito, muito bonito, né? Vamos lá. Os pais podem se tornar orientadores emocionais ao adotarem os passos a seguir. Olha o que os pais podem fazer, né? Para se tornar orientadores, né, emocionais. O primeiro passo que um pai tem, uma família, um pai e uma mãe tem que fazer: tenha consciência das emoções do seu filho. Todas as emoções são uma oportunidade para o ensino e um relacionamento mais próximo com eles. Primeiro. O segundo, ouça o seu filho com sinceridade. Os pais precisam aprender a ouvir os filhos e compreender os sentimentos deles. Sua atitude em relação a seus filhos é essencial para ajudá-lo
a se tornar um adulto inteligente, tá? E responsável emocionalmente. Certifique-se de usar um discurso livre de crítica, julgamento ou culpa, tá? Terceiro, ajude seu filho a encontrar maneira de identificar as emoções que está sentindo. O ajude. Às vezes ele pode gritar, bater ou fazer birra. Isso normalmente é interpretado como raiva. No entanto, na maioria das vezes, esses comportamentos são apenas expressão do que seu filho está sentindo. Em vez de se irritar e gritar com ele, pergunte-lhe o que está acontecendo e apresente palavras, né, que descrevam sentimento como tristeza, frustrado, envergonhado, tímido ou chateado. Se apresente como você sentir no coração a emoção, com quem você está triste, e pergunte para ele. Filho, o que está acontecendo? Filha, o que está acontecendo? Papai viu que ou mamãe viu que você fez dessa forma, assim, assim. Está acontecendo algo que eu possa lhe ajudar, filho? Com carinho, com atenção, ok? Mostre que você ficou triste, chateado com aquilo que está acontecendo, para que ele possa se abrir com você, tá? Imponha limite enquanto analisa a solução para o problema em questão. As crianças precisam de pais que estabeleçam limites claros e apropriados para a idade. Os filhos dependem dessa orientação, tanto na infância, quanto na adolescência. As crianças começam a pedir independência de muitos filhos. Então, orienta-os. Orienta, ok? No entanto, os pais que cedem sem limite não ajudam dessa maneira. Tem que ter limite. Tem que ter compreensão. A atitude tem que ser de acordo com a vontade de Deus, tá? Efésios 6 deixa bem claro: pais, não aborreceis vossos filhos, tá? Então, olha o limite, coloca o limite bem retinho, tá? Para que você possa conversar com seus filhos. Em vez disso, criam confusão, né? A insegurança para os filhos, em contrapartida, pais que são controladores demais e não permitem que as crianças exerçam um pouco de independência, atrapalham seu desenvolvimento, tá? Permitam, não deixe os seus filhos parar de se desenvolver. Se você limitar demais, você atrapalha ele de aprender a viver. Eu tenho isso, tá? Experiência própria. Na minha família tem alguém assim, controlador, e acabou atrapalhando a vida dos filhos, né? O filho não desenvolve, a filha não desenvolve, e é um problema muito sério isso, tá? Então, olha, cuidado, conversam e não ficam colocando essa pessoa debaixo das suas, entendeu? Dos seus limites, para que a pessoa possa aprender a se virar sozinha de maneira sincera e honesta, tá bom? Seu ponto de vista precisa ser reconhecido. Elas necessitam ter oportunidade para tomar decisões. Porque se não tiver, tu pode ter certeza que essa pessoa cresce frustrada e quando tiver grande é frustrado, até por tratar alguém, tá? Fica frustrado. Conhecer valores e caráter dessa pessoa. Inteligência emocional é uma coisa, mas como os pais podem ajudar os filhos a sair do pensamento para a ação? Como que os pais podem ajudar os filhos a sair de pensamento para a ação, para agir, né? Como que pode? Como podemos ajudar nossas crianças a transformar em ação ideias como generosidade,
generosidade, bondade, compaixão, elas não adquirem inteligência emocional ou um bom caráter por meio da memorização de regras de exigência. Uma lista de virtudes será tão rapidamente esquecida quanto foi memorizada. Bonito isso, né? O quanto foi memorizada, né? Entretanto, quando os filhos têm a chance de praticar o que aprendem, os conceitos se tornam parte de quem eles são. Verdade. Muitas verdades. À medida que os valores são internalizados, ser bom se torna parte da identidade da criança. Se os valores for valorizado, se torna dessa forma. A fim de educar para o sucesso, os pais precisam entender diversas verdades e aplicá-las. O relacionamento com a criança precisam entender que o respeito está no cerne da moralidade. O respeito por si mesmo, pelos outros e pelo Criador. Você, pai ou mãe, necessita respeitar seus filhos e esperar que eles o respeite também. Se você deseja criar filho responsável, que compartilhe seus valores, deve tratá-los com dignidade. Amém? Pessoal, eu estou lendo um pouco porque é tão importante. A gente pode falar? Pode, mas não é tão importante como o que está escrito, né? Então, por isso que eu estou lendo um pouquinho, tá? Nunca se esqueça de que as ações falam do que as palavras. Falam mais. As ações falam mais do que palavras. As ações, ela mostra quem você é, tá? Ela diz com quem você é, a pessoa que você é, né? Os filhos observam tudo que os pais fazem. Tudo. Tu pode ver que ele tem uma fase de idade que ele começa a te fazer perguntas. Tipo, mãe, por que a senhora fez isso? Pai, a gente pode fazer isso? Pai, aquilo e aquilo pode? Então, ele fica observando os valores e pergunta o que pode fazer, por que pode fazer isso. O pai e a mãe entra num quebra-pau na frente dos filhos, né? Aí o filho fica por ali e diz assim, mãe, por que a senhora brigou com meu pai? Ô pai, por que o senhor brigou com minha mãe? Então, os filhos, eles observam tudo o que os pais fazem. Tudo, tudo. Cuidado, porque eles observam tudo, né? Eles arquivam essas informações, mais tarde reproduzem, que nem eu falei, o modo de agir dos adultos significativo em sua vida. Eles imitam o que fazem e como tratam as pessoas ao seu redor. O exemplo é um professor muito eficaz, mas lembre-se, ser exemplo não significa ser uma pessoa perfeita, mas deixar que seus filhos vejam seu compromisso com as ideias morais também é ser modelo do que as pessoas morais fazem quando erram, né? Nós temos que ser exemplo, modelo. Não somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Mas temos que ser exemplos, modelo, né? Aprender a pedir desculpa para as pessoas, para os filhos, quando nós fizer errado, né? Conversar com seus filhos sobre suas dificuldades para viver da maneira que você acredita. Para alguém que crê em Jesus, é essencial mostrar aos filhos como viver de maneira semelhante a ele, quando andou na terra. Então, é essencial nós conversar com nossos filhos e ensinar, Senhor, o caminho do bom viver, né? Quem não sente amado tem muita dificuldade em se amar. E, por causa disso, tem dificuldade em amar os outros. É isso?
Uhum. Então, nós temos que amar e se sentir amado. Ensinar os nossos filhos a amar e se sentir amado. Para que ele não tenha dificuldade de amar aos outros. Os pais devem permitir que seus valores sejam vistos e ouvidos, conforme diz o antigo ditado. Além de praticar o que pregamos, devemos também pregar o que praticamos. Né? Os filhos necessitam tanto de nossas palavras quanto de nossas ações. Não é isso? Quanto de nossas ações. Senhor, tenha misericórdia. Quanto de nossas ações.